Geopolítica, que teve como responsável pela organização o Danilo, né? Ele aproveitou uma oportunidade de ter um professor aqui no Brasil, então achou por bem trazê-lo à nossa casa, né, para que ele pudesse fazer algumas colocações em torno desse tema. O professor também vai ler um texto do conhecido geopolítico português Antônio Bessa, né, que é catedrático da Universidade de Lisboa e que orientador também. É o seu orientador. É uma figura conhecida no meio da geopolítica, né, e infelizmente não pôde vir por motivos de ordem pessoal. Ele teve um acidente na sua casa, lamentável, porque tinha uma biblioteca gigantesca e, infelizmente, muitos dos seus livros foram perdidos. Houve um incêndio, problema de eletricidade, e ele ficou muito preocupado e deprimido. Vocês podem ter uma ideia do que significa isso, e lamentamos muito não poder ter aqui conosco. De qualquer forma, o professor Luiz Mira trouxe o texto por escrito que o professor Bessa deixou e que ele vai ler e comentar aqui, não é? E depois o professor Luiz Mira, que é graduando em Ciência da Comunicação, tem especialização em Gestão de Varejo. Além disso, tem mestrado em Estratégias no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas de Lisboa. E também um MBA em Gestão de Projetos e é atualmente doutorando em Liderança na Educação na Universidade Aberta de Portugal. Tem se ocupado de temas da geopolítica, então... E tem mais... opa! Desculpe. Além disso, é pesquisador do Instituto do Oriente. Instituto do Oriente, para os temas asiáticos, né? Portugal tem uma ligação muito importante com a Ásia, e também professor de MBA em Segurança Pública aqui no Brasil, em João Pessoa, na Paraíba, onde ele esteve recentemente. Não, eu vivi quase 3 anos. 3 anos na Paraíba. Muito bem. Então, já é um professor que conhece bem o Brasil, já é um brasileiro honorário também, então sabe que nós não somos tão formais quanto os nossos patrícios lusitanos. E aqui, então, vamos passar a palavra imediatamente a ele, tá? Eu aqui tenho o papel mais de apresentar e fazer alguns pequenos comentários depois das apresentações, mas para dar um estímulo à participação de vocês. Professor Luiz Mira, muito obrigado pela presença. A palavra é sua, esteja muito à vontade e seja muito bem-vindo nesta casa. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Eu vou ser informal. Eu tenho medo, no português, ser um pouco mais difícil para vocês, tanto que estou sempre tentando flexibilizar o meu português. Na Paraíba, quando dei lá aulas, tive que me preparar para falar um pouco mais suave e mais brasileiro. Tá? Portanto, vou tentar. Se não entenderem, agradeço que... Porque para um português, por vezes, é preciso fazer um pouco de sacrifício para falar um pouco mais brasileiro. Portanto, havia um programa aqui que se chamava Em Português Nos Entendemos. Mas em português não nos entendemos. Porque tem muitas variações pequenas, né? Pois é. Mas para nós portugueses é mais fácil de entender os brasileiros, porque a Globo, com as novelas, leva um pouco do soft power brasileiro. Tá? Ora bem, eu optei por esse título da geopolítica portuguesa, a geopolítica portuguesa da Finisterra, da Europa ao centro do mundo. Porquê que eu criei esse nome? Isto aqui é o conceito de geopolítica, eu já lá vou, é só para ter uma base teórica. A questão é que a geopolítica portuguesa é uma geopolítica que não é muito... Quer dizer, não, há uma escola de geopolítica portuguesa. Essa escola de geopolítica portuguesa, essencialmente no ISCS, foi formando militares. O professor Bessa, que me agradeceu também, e já agora também gostaria de agradecer essa possibilidade. O professor Bessa fez parte
da formação de uma elite geopolítica portuguesa. O professor Bessa, neste momento já não existe a escola naval, a escola superior naval em Portugal, na Marinha. Essas incumbências foram passadas para uma escola superior, que é o IESM, Instituto de Estudos, IESM, Instituto Estratégico de Estudos Militares, qualquer coisa assim. E terminaram com essa escola de Marinha. Essa escola de Marinha era importante e o professor Bessa fez parte desse conhecimento que acabou por passar para a Marinha. Entretanto, já tivemos nessa escola que o ISP tem formado também uma elite pensadora em questões de geopolítica. É certo que em Portugal, como aqui, às vezes a geopolítica não é ouvida pelos políticos. E se os geopolíticos tivessem mais capacidade de apresentar as suas ideias à classe política, seria interessante, porque não se faziam a política externa dos Estados poderia ser muito mais direcionada e com o sentido de os Estados beneficiarem mais das relações entre si. Portanto, da Finisterra da Europa ao centro do mundo significa que a nossa política externa, a partir de certa altura, se focou muito na Europa. A questão da Europa é interessante, mas só para verem, é interessante para nós e eu acho que nós devemos continuar na Europa. Só que a Europa tem que ser repensada. Essa Europa que nós estamos a ver é uma Europa que está muito assente no eixo franco-alemão. Neste momento, os alemães vão precisando dos franceses e é um eixo franco-alemão. Quando os alemães já não precisarem também dos franceses, passa a ser o eixo alemão. Não é? A questão é que a Alemanha é um perturbador continental de Raul Castex. A Alemanha, quando teve que ser dividida para ser contida. Não é? A Alemanha é grande demais para estar na Europa e é pequena e não tem a potência para ser uma potência mundial. Portanto, há aqui questões que nós temos que entender. E a Europa, quando está caminhando, é uma incógnita com essa questão do Trump, dos nacionalismos que estão ressurgindo. Na realidade, o fim da história do Fukuyama não aconteceu porque, nessa perspectiva de geopolítica, é importante entender Hegel e a sua dialética hegeliana. Porque, na realidade, nada está fechado. Existe a tese, a antítese e a síntese. E nas relações sociais e humanas isso acontece. Não tem como fugir. O fim da história, não temos fim da história. Temos o Brexit, não é? O mundo global que nós estávamos a ver, que estava a acontecer, está a ruir. Porquê? Porque a classe média na Europa está a pagar com a questão do globalismo. Não é? A classe média está a ser destruída. Não é? E as pessoas não têm noção disso. A questão das fronteiras, a questão da abertura, do politicamente correto. As pessoas não têm a noção do que é o politicamente correto e de onde é que ele vem. O politicamente correto vem do Comitê Central russo, em que os caras uns para os outros camarada. Isso não é politicamente correto. Não é? Estava desalinhado com a vontade que vinha do topo. Não é? Portanto, a Europa está refém do politicamente correto. Tudo é politicamente correto. Tudo tem de ser politicamente correto. Não é? É importante nós entendermos onde é que esta Europa vai caminhar. Não é? A Europa pode implodir. E nós, portugueses, estamos muito dependentes da Europa. Nós não produzimos quase nada. Nós, para terem noção, nós agora vamos ter 4 milhões de quilómetros quadrados de zona económica exclusiva marítima e nós temos um déficit na nossa balança de consumo de peixe. Nós temos que comprar peixe, o peixe que nós apanhamos não chega para o que consumimos. Não é? A nossa geopolítica é errada. Não é? Essas nossas pretensões na ONU de ter essa zona, aumentar essa zona exclusiva marítima, pode ficar, como nós dizemos, em águas de bacalhau, porque a Europa já tem um plano para as águas europeias. Ou seja, as nossas águas podem ficar em águas. Estão a ver? Portanto, é importante que nós pensemos a nossa geopolítica e que tenhamos agora atenção. Porque a nossa política é muito unilateral.
Não é? A certa altura era unilateral para os Estados Unidos, hoje em dia é unilateral para a Europa, e não é a política externa que nós queremos, nem nós precisamos. Nós temos que passar de ser a Finisterra, que é o fim da Europa, não é? E temos que passar a ser o centro do mundo. Porquê? Porque nós éramos potência marítima. Nós não temos nada a ver com a potência continental, que é a Alemanha e a França. Não é? Nós, sim, devemos estar na Europa. Portugal está a sofrer um grande modernismo e a Europa é importante para nós. Mas a Europa não pode ser tudo. Não podemos terminar com as nossas antigas ligações, não é? Que já têm muitos anos, já têm uns 500 anos, não é? Com a questão do Brasil, com a questão da forma como tivemos pelo mundo, não é? E a forma como interligamos com o mundo. Porque, para entender isso, para entender o povo português, é que não existe um povo, uma raça pura portuguesa. Não é? Se nós formos ver o povo português, é um povo misto. Não é? Temos sangue judeu, temos sangue celta, sangue ibero. Não é? E se tivermos noção, os celtas estão na Inglaterra, não é? Estão em França, estão em Espanha, estão na Europa Ocidental. E temos que ter noção que fomos invadidos pelos germânicos, não é? Que eram os bárbaros na altura, várias vezes. Nós tivemos um reino de 200 anos germânico na Península Ibérica. É isso que dá pretensão aos espanhóis, aos castelhanos, de criarem um reino reunificado cristão novamente. Porque esse reino de 200 anos germânico, aí sim era germânico, não era bárbaro. É importante, isto é uma parte, a questão do germânico e do bárbaro tem a ver com o facto dos visigodos se terem tornado mercenários do Império Romano e foram cristianizados. E germano vem do irmão, do latim. Não é? Portanto, quando houve a queda do Império Romano, essa elite militar, que eram os visigodos, decidiram ocupar a melhor parte do Império, que era a Península Ibérica. O clima na Península Ibérica é o melhor, a posição geoestratégica é a melhor, e acabaram por vir para a Península Ibérica. Vejam a questão do espaço geográfico, a condicionante que foi até para os descobrimentos portugueses e logo de seguida dos espanhóis. Não é? Porquê? Porque nós, Portugal, agora vou avançar, nós, Portugal, estamos aqui condicionados com a Espanha, não é? A norte e a este, e depois temos o mar. Ou seja, o nosso território era pequeno. A reconquista dos árabes já tinha sido feita. Nós não tínhamos como vir para aqui, os espanhóis eram mais fortes do que nós. Não é? Nós tínhamos um problema geopolítico. Não é? Nós tivemos que iniciar, aliás, nós tivemos o processo português de unificação, de criação destas fronteiras, já tem uns 800 anos. E então, o que é que aconteceu? Nós até começamos a conquistar aqui, continuamos as cruzadas, não é? Porque nós beneficiamos do apoio das cruzadas para libertar este espaço aos árabes, porque este espaço já tinha sido cristão, este espaço era cristão. Os árabes, a certa altura, ocuparam o espaço, não é? Aproveitaram uma cisão nesse reino visigodo de 200 anos, e este era um reino muito rico. Era um reino que tinha muito ouro, porque a Península Ibérica era muito rica em ouro. E então, houveram 600 homens, ou 300 ou 600 homens, não estou certo, árabes e berberes, não é? Que já tinham sido islamizados, que entraram na Península Ibérica e não encontraram resistências, porque o rei germano, visigodo, estava nas Astúrias a conter uma revolta. Então o que é que acontece? Os árabes não encontraram resistência e, para além de não terem encontrado resistência, descobriram muito ouro. Pilharam igrejas cheias de ouro, porque as cruzes eram em ouro. E então levaram essa ideia de terra rica novamente para o seu espaço. Aqui para esta zona do norte da África, que já tinham sido islamizados, e para
para a Arábia, não é? Para a Península Arábica. Estão a ver? Portanto, houve uma corrida ao ouro e depois os germânicos já não conseguiram conter. Não é? O reino já não conseguiram conter tantos islâmicos ao mesmo tempo. Portanto, é isto que hoje em dia também nos traz o problema geopolítico. Como foi uma fase dourada para os islâmicos, eles hoje em dia querem voltar para o Al-Andalus. É? Tem o ideal do Al-Andalus. Foi uma altura de prosperidade. Não é? Portanto, Portugal teve que, a certa altura, começar os seus processos de descobertas. Começaram por conquistar Ceuta, conquistaram aqui umas certas zonas aqui, e depois acabaram por tiveram um trabalho geopolítico muito interessante. O que é que se começou por fazer? Começou por criar em Leiria um Pinhal, foi Dom Dinis, criou uma universidade em Portugal. Com essa universidade adquiriu know-how. Mais tarde, o Dom Henrique, o infante Dom Henrique, criou em Sagres uma escola de marinharia. Foi buscar know-how aos árabes, porque eles eram avançados na altura, foi buscar know-how a várias partes. Arranjou espiões para conhecerem os outros territórios. E depois começou o processo de conquista. Não é? Isto tudo, porquê? Pela questão geopolítica, porque não tínhamos como ficar aqui. Porque Portugal é um Estado muito pequeno. Não é? Temos 10 milhões de habitantes, aliás, 10 milhões de habitantes, mas ao todo somos 15 milhões de portugueses que estão espalhados pelo mundo. Não é? E tínhamos que criar condições de sobrevivência. Não é? Então, o nosso processo de descobrir, fomos adquirindo conhecimento, fomos aplicando esse conhecimento e a certa altura fomos criamos o sustante a partir do astrolábio que era árabe, criamos um certo número de tecnologias, para terem noção, criamos as espingardas, foram criadas por nós. Quando fomos à China descobrimos a pólvora e pensamos, bem, vamos criar uma arma. Então criamos a espingarda. Ou seja, nós fazíamos o que hoje em dia fazem os países mais avançados. Iam buscar know-how e aplicavam o know-how. Não é? E esse conhecimento, é isso que é importante ver. É a questão do conhecimento. Sem conhecimento não há expansão. Sem conhecimento os povos se definham, não é? Agora vou falar aqui da questão do povo português. O povo português, pronto, acaba por ser resiliente, com facilidade de interagir com os outros povos. Porquê que o português tem facilidade de interagir com os outros povos? Porque o português é uma mistura de povos. Não é? É que, se nós repararmos, quando houve o grande congelamento, isto ficou tudo congelado para cima e os povos juntaram-se aqui todos. Não é? Que haviam os próprios ucranianos, toda a gente vinha para aqui. Há quem diga, há autores que defendem que aqui se juntou o Homo sapiens sapiens com o homem de Neandertal. Não é? Portanto, terá sido nessa altura. Se é que aconteceu, se é que não houve mesmo interações entre os dois homens. Aqui, o que é que eu falo dos pontos fortes? Eu vejo aqui a tal zona exclusiva marítima e acho que é importante Portugal ver que tem o que é que pode fazer com esta zona. Porque o país é tão pequeno, estamos tão endividados, temos aí 130% do nosso PIB para pagar dívidas. Ou seja, com a forma como nós estamos a gerir o nosso país, estamos a gerir para um buraco. Portugal, se continuar assim, vai ser um Estado falhado. De tal forma que já temos problemas na banca, temos vários problemas. Porquê? Porque não há uma estratégia. Há uma expressão portuguesa que é: quando não há uma rota, não há um caminho, todos os ventos são desfavoráveis. Não é? Portanto, nós temos que, a partir dessa nossa geopolítica, entender a geopolítica, definir uma estratégia e uma política externa. Não é? Portanto, voltamos nós ao mesmo. Porquê estarmos só na Finisterra da Europa e não no centro do mundo? Temos a CPLP, temos aqui o Brasil. O Brasil é um país muito próximo. Não é? Se perguntar aos presentes, todos eles devem ter um nome português, ou quase todos têm. Não é? E genes comuns. Não é? Portanto, a língua, a gente, a cultura. Não é?
Portanto, é importante, e acho que nós temos que nos aproximar mais do Brasil. Do Brasil e não só, de Angola, Moçambique, dos países da CPLP. Acho que temos que cooperar uns com os outros. E é por aí que nós temos que caminhar. Não é? Portugal já não tem hard power, nem pode ter, já temos a capacidade de ter hard power, nem coisa nenhuma, nem interessa ter, mas acho que tem um soft power. Tem essas relações que teve com os países da Ásia. O português chegou a ser a língua franca nos países da Ásia. Não é? Nós, durante 200 anos, fomos poder marítimo na Ásia. Não é? Até que os holandeses nos passaram, porque nós fazíamos os transportes com caravelas armadas, e eles passaram a ter comboios, em que levavam barcos só para carga e levavam outros para defenderem a armada. Portanto, foi por aí tecnologicamente que ficamos para trás. Houveram decisões estratégicas que não foram as melhores, e se calhar nem sempre tivemos bons dirigentes, não é? Porque aqui é a questão das lideranças. São as lideranças que movem os povos. Porque as massas vão atrás, não é? As massas vão atrás das elites. E quando temos más elites, ou lascou-se, como vocês dizem. Não é? Portanto, é importante trabalhar as elites. As elites têm que ser trabalhadas no sentido de defesa do interesse nacional. Porque nas relações internacionais vende-se uma ideia de idealismo. Mas idealismo é só para conquistar. Porque na realidade temos que ser realistas, temos que entender realisticamente e saber como é que vamos gerir com os outros povos numa perspectiva realista. Digam o que disserem, podem-nos vender qualquer ideia. Mas nós, para entender o ser humano, temos que ir à primatologia, entender o comportamento do macaco, não é? E de outro tipo de animais, do lobo, da questão do macho alfa do lobo, até ao ômega, em que existe uma hierarquia. E o ser humano é assim. Nós já temos tantos anos, já fomos ao espaço, mas o homem não é um macaco, com menos pelo, não é? Nós matamos por estruturas de poder, por manter o poder, não é? É isso que nós temos que entender. Porque o homem evoluiu, tecnologicamente, mas humanamente pouco evoluímos, não é? Portanto, tivemos utopias que podiam ter mudado o mundo, mas na realidade mudaram. Quer dizer, mudaram um pouco, não é? Portanto, avançando. Oportunidades. Já tinha falado um pouco há bocado do aumento da zona exclusiva económica, marítima. Aproveitar as relações externas, o tempo dos descobrimentos. Estava a comentar aqui com um colega e estávamos a falar da questão das boas relações que nós temos com os japoneses. Vocês não têm noção da relação que nós tínhamos com os japoneses. Era muito boa a relação. Há palavras japonesas que vêm do português. Não é? As pessoas não têm noção. Quando Portugal, na Segunda Guerra Mundial, os nossos aliados ingleses, australianos, invadiram Timor, foram os japoneses que libertaram e disseram, não, isto é português. Isso não se fala. Não é? Eu acho que nós temos que nos voltar para o Oriente e retomar aquelas velhas relações que nós tínhamos, e temos que nos voltar para a própria China, para o Japão, para a Indonésia. Temos que voltar, manter uma boa relação, uma política externa com os Estados Unidos, uma boa política externa com os russos, também são cristãos como nós. Temos que manter uma boa política externa com a Europa. Portanto, a nossa política externa não tem que ser unilateral. Tem que ser uma política externa multilateral. Não temos que nos comprometer com guerras com ninguém. Salazar aí era um homem sensato. Neutralidade. Temos que ser neutros. Nós temos é que negociar com os povos e produzir valor com os outros povos em conjunto. Não é? Portanto, isso é importante. Aproveitar a localização geoestratégica e explorar a questão das rotas. Grande parte das rotas, vejam aqui as rotas, grande parte das rotas passam por aqui próximo de nós, vão para a Holanda. Nós temos um porto de águas profundas que é um porto natural, de Sines. Eu acho que, por questões burocráticas, aquelas quisílias burocráticas, nós estamos a perder valor. Eu acho que é um projeto até para a própria CPLP. Não é? E o Brasil podia entrar nesse projeto, e deveria entrar nesse projeto. E os nossos parceiros. E passarmos, se nós conseguíssemos passar um pouco deste tráfego para aqui, para Portugal, e depois distribuir com barcos mais pequenos para distribuir pela Europa, e eu não sei como é que está a questão, queria-se criar um comboio rápido para levar pequenas cargas para a Europa. E isso também é importante, nós temos que pensar
numa perspectiva mais logística, que vai trazer valor para Portugal, vai trazer trabalhos. Só que nós não conseguimos resolver a questão dos portos, porque os nossos estivadores estão organizados de tal forma que os custos de estiva são muito caros. E colocar barcos de cargas em Portugal fica caro. Não é competitivo, não tem valores competitivos. Não é? Portanto, é importante pensar nessa situação. Nós descobrimos a nossa marinha mercante. É importante pensar numa perspectiva de sea power, porque nós somos um antigo poder marítimo. Eu acho que nós temos que nos virar para o mar. É o mar em que nós temos que nos encontrar. Estão a ver? Afetar mais recursos à marinha, melhorar as competências de guarda costeira, aumentar o soft power. Soft power basta criar parcerias, não é? Nesse momento entrou na CPLP um país que é a Guiné Equatorial. E entrou por parte foi um pouco por pressão do Brasil e de Angola. Eu pessoalmente estou de acordo. Podemos dizer que ele é ditador. Mas numa perspectiva geopolítica, não nos interessa, porque as ditaduras caem e as pessoas podem se tornar democracias. O que é importante é que a nossa influência da nossa língua está a aumentar para a África. E eu acho que temos que apoiar isso. E é por aí que nós temos que caminhar. Não é? E tentar trazer valor, não é? A esses povos. Tentar democratizá-los com calma. Nós não temos que impor nenhuma democracia a ninguém. É um processo gradual. E acaba por acontecer, não é? E acho que é por aí. Nós temos que aumentar a nossa área de influência. Não é? Nós, língua portuguesa, não estou a referir a Portugal. Portugal é um país muito pequeno. É que nesta geopolítica portuguesa, o grande vencedor é o Brasil. O Brasil é o grande ator na CPLP. Não é Portugal. Portugal é um país pequeno, com 10 milhões de habitantes. Vocês têm 200 milhões de habitantes. E têm um espaço vital que nós não temos. Não é? Portanto, é preciso ver esta geopolítica, que é uma geopolítica, a nossa geopolítica está dependente de vocês. Não é? É importante. Não é? Voltamos aqui e pronto, desenvolver pesca, a questão da pesca. E agora vou mostrar um pouco a questão do artigo do professor. O professor mandou um artigo com 40 páginas. Muito bom o artigo. Só que é tão vasto que eu não sei como é que vou pegar em 40 páginas. Portanto, há coisas que eu vou misturar do conhecimento dele. E pronto. E vamos pensar que a minha apresentação vai ser dos dois. Porque estava a pensar também, já tinha falado com o Danilo, até agarrarmos na questão das 40 páginas do professor, eu fazia outras 40 páginas, o professor André Martins fazia outras 40 páginas, o Danilo podia colaborar também, e fazíamos um livro. Porque era interessante. Nós podemos editar em Portugal, o professor Bessa tem lá uma editora, e acho que seria interessante, até podíamos vir cá trazer o livro e fazer uma apresentação cá. Se concordarem. Claro, sim, está agendado. Ok, combinado. Vamos tocar isso. Pois. Portanto, é interessante. Aqui já tinha falado da questão do Porto de Sines, plataforma logística, ou seja, temos mais peso na logística europeia, porque nós temos a posição, nós temos que defender geopoliticamente. O que é que nós temos? Só temos posição estratégica, que é uma das melhores do mundo, não é? Nós estamos, como nós vimos, nós estamos aqui num ponto de interseção das várias culturas. Foi isso que nos fez nós saltarmos aqui para o Brasil, saltarmos para a África, saltarmos para a Ásia. Porquê? Estávamos no Finisterra da Europa. Não tínhamos como avançar pela Europa. Não é? E tínhamos uma zona natural de interseção. Estão a ver? É aqui que se movimenta tudo. Ameaças. A queda da União Europeia é uma ameaça. E agora com esta questão do Trump, pode ser maior. Porque ele agora vai estar focado em deitar a União Europeia abaixo. Não é? Ele já o disse várias vezes. Temos a questão do terrorismo islâmico. Não é? É engraçado esta questão do islamismo. O Islão não é um inimigo. O que é o inimigo são o islamismo radical e esta ideia de colonizar os cristãos que perderam
o sentido da relação com Deus. Portanto, é essa a visão islâmica por trás. Não é? Então eles acham que a missão deles é evangelizarem os cristãos. Os ocidentais que perderam a ligação ao Islão, ou a Deus. Estão a ver? Portanto, mas isso também não é de espantar. Os próprios russos dizem que o Alexandre Dugin também diz que a Europa está perdida. Não é? O pós-modernismo se perdeu. Não é? Portanto, realmente, na Europa, a coisa perdeu um bocado o sentido. Quer dizer, anda tudo à procura de valores e não há valores. Não é? Perderam-se os valores. E quando homens como o antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, como muitos outros, que dizem que a Europa não é cristã, é um disparate, porque foi o cristianismo que unificou a Europa. Foi o cristianismo que levou que os povos cristãos conseguissem expulsar os árabes do seu território. Foi o cristianismo que fez tudo isto. A matriz cristã é o cristianismo, é a cultura helénica, a estética, da arte, dos gregos, e o direito romano. Portanto, nós não temos como fugir disso. Não é? Isso é a fundação da Europa. Não é? O Papa assumia o papel quase de um imperador, a certa altura, o imperador romano. Não é? Porquê? Porque a Europa, nós temos que ter noção que a Europa partiu, e a ideia da Europa parte muito da questão do Império Romano. Não é? É esse Império Romano que colonizou Portugal e que acabou por nós absorvermos a cultura romana. E vejam, a questão da cultura. O que é a cultura? A cultura, segundo alguns autores, é a programação coletiva do povo. Então o povo português absorveu a cultura romana. E quando veio para o Brasil, trouxe a cultura romana convosco. Porquê é que vocês pensam que a vossa sociedade é tão estratificada como a nossa em Portugal? Ao contrário das sociedades do norte da Europa, que, por exemplo, os vikings, aquilo havia o rei, havia o conde, e depois, quer dizer, aquilo era uma sociedade não era nada tão estratificada como a nossa. Não é? Como o Império Romano era vastíssimo, tinha que ser altamente burocrático. Era a forma de controlar o Império. E nós, portugueses, absorvemos essa questão cultural e transmitimos-la para o Brasil. Vocês querem entender a cultura brasileira, têm que ir à questão do Império Romano. É base para vocês entenderem a cultura brasileira. Estão a ver? E a questão é que, quando se transmitem culturas, os erros também passam. Estão a ver? Os erros que nós tivemos em Portugal também vieram para cá. E os erros que vieram do Império Romano vieram para Portugal e para cá. Estão a ver? O que nós temos que estar abertos é ter a capacidade de sair da cultura e ver o que é que tem que ser mudado na cultura para tornar o povo vencedor. Não é? Isto tem que ser feito com muita comunicação, com muita formação, muita educação. Só assim é que se consegue mudar os povos. É trabalhar estes pontos. Não é? A questão nós hoje em dia vivemos um cenário internacional com grandes incertezas. Com esta questão do ressurgimento do nacionalismo do Trump, que ninguém estava à espera, que o Sr. Fukuyama dizia que era o fim da história, e na realidade nós estamos a ter novamente um ciclo de nacionalismo, não é? Porque os comportamentos são cíclicos, as coisas repetem-se, não é? Não sabemos para onde é que vamos caminhar. Pontos a melhorar. Falta de foco estratégico. Nós temos que ter mais foco estratégico. Uma economia deficitária, a dívida pública está a 130%, que eu tinha dito do PIB, uma política externa demasiado eurocentrada, a pesca, consumos de peixe em Portugal com balança comercial negativa de 641 milhões de euros. Ou seja, nós temos aquele mar todo e andamos a gastar 641 milhões de euros em peixe. Não é? Portanto, pensem nisso. A geopolítica portuguesa natural, como já tinha falado, é uma ligação forte com a Europa, uma relação com os Estados Unidos que temos que ter. A política externa das grandes nações condiciona das pequenas nações como nós. Portugal tem que ter uma política externa com os Estados Unidos, tal como o Brasil. Não é? Senão, de um momento para o outro, leva uma pequena guerra económica e lá o real cai. Não é? Portanto, nós estamos dependentes dos Estados Unidos, porque eles têm muito poder.
Uma política externa com a CPLP, é óbvio que a CPLP é mais do que isto, não é? Com a nossa antiga zona em que nós tínhamos relação com os indianos, até tínhamos a Goa da Maldivo na Índia, tínhamos Timor na China, tínhamos aqui o Timor-Leste e pronto. África. Conclusão, nós precisamos de nos posicionar estrategicamente, mudar a sua posição de Finisterra da Europa para o centro do mundo, manter-nos na União Europeia, manter uma boa relação transatlântica, manter e melhorar a relação com a CPLP e com os parceiros. Procurar melhorar a relação com os povos do Índico e Pacífico pelas antigas relações. Foi aquilo que nós temos falado há bocado dos japoneses e dos chineses, não é? Porque o Timor não foi conquistado. Timor foi um pagamento do imperador chinês por nós termos combatido os piratas no mar da China. Investir estrategicamente. Para isso é preciso entender a geopolítica do país. Se não entendemos a geopolítica do país, não sabemos quando é que vamos investir. Vamos a deitar dinheiro à rua, porque há um político que acorda com os pés de fora e acha: não, vamos gastar ali, vamos gastar no outro lado. Estão a ver? É que o dinheiro tem que ser pago. Não é? E quando se pede dinheiro, que seja para algo estratégico que vai trazer retorno. Não vamos pedir dinheiro para manter o que quer que seja. Não é? E reduzir a situação deficitária atual. Tentar conseguir o equilíbrio da balança de pagamentos. Nós não podemos continuar como estamos a caminhar para o abismo. É que se os cenários se mantiverem, quer dizer, a dívida vai sempre aumentando. Vai chegar aqui a 200% do nosso PIB, a 300%. Não é? É uma questão de tempo. Não é? Se vamos manter as coisas como elas estão, vamos acabar por lá cair. Não é? Muito obrigado. Agora vou passar ao Paulo já do professor Bessa ou ao professor Paulo primeiro? Vou falar adiante com o professor Bessa. Ok. O professor Bessa, o que é que ele fala concretamente? São 40 páginas. Portanto, reduzir. Portanto, está muito bom o artigo. Depois poderão ver no livro. Vão poder ver. E ele fala da questão da regulação dos mares. E fala da decadência do hard power norte-americano. E que com essa decadência desse hard power norte-americano vai dar um espaço para a CPLP crescer. Como é que ele diz? Ele diz que nós vamos ter a possibilidade de ir buscar algum dinheiro aos Estados Unidos para reformar as nossas armadas, as nossas marinhas de guerra. Porquê? Porque temos questões, temos a questão das piratarias, do narcotráfico, da poluição. Nós temos que cuidar dos nossos mares. Não é? Os nossos mares são muito importantes para nós. Trazem-nos muitos recursos. Não é? É aí que nós temos que pensar. Não é? Não vamos destruir os nossos mares. Não é? Nem vamos deixar de destruir os nossos mares. Porque cada vez que cá vêm barcos piratas pegar peixe na costa brasileira, é dinheiro que foge do Brasil. Não é? Há Estados que se dedicaram a desenvolver uma pesca de sucção. E então essa pesca de sucção destrói os fundos do oceano. Não é? E se nós não temos capacidade para fiscalizar e controlar a questão das pescas, nós estamos a ser depredados. Não é? Portanto, é importante focar aí, é importante tratar essas questões e levá-las a sério. Ou seja, são questões que nós temos que colmatar, são questões geopolíticas. Não é? E ele fala da criação de um triângulo dentro do espaço CPLP, em que nós podemos ter o Brasil, como a Grande Marinha da CPLP, a Marinha Portuguesa, como a Segunda Marinha, e, temos a questão também de Cabo Verde, a questão de Angola, de São Tomé, e criar uma forma de controlar mais este mar. Estão a ver? Para prever a questão das piratarias, do narcotráfico, a própria Guiné, na Equatorial de Guiné-Bissau, tornou-se um Estado em que os narcotraficantes controlam. Não é? Portanto, é importante nós termos noção e vermos onde é que nós podemos, o que é que nós podemos contribuir. Não é? É óbvio, segundo até o próprio texto do professor Bessa, ele até diz: se calhar, quando os americanos nos pedirem, olha, tratem aí desse assunto, se calhar vamos ter que tratar. Mas se calhar nós vamos beneficiar a nível de know-how e de dinheiro para as nossas marinhas, se calhar vai compensar. Não é?
Portanto, ele também fala da questão da importância da Marinha controlar a imigração ilegal para a Europa. Não é? As Marinhas têm essa função também e é importante que controlem. A questão da Europa, com este processo de invasão europeia, também não faz sentido. Não é? A Europa tem que se equilibrar, senão a Europa cai. Foi assim que o Império Romano. Os bárbaros começaram a invadir a Roma. Não é? Portanto, temos que ter atenção à questão de Roma, não é? Porque nós atualmente somos uma nova Roma e o próprio Brasil é uma extensão de Roma. Não é? A cultura de Roma está cá no Brasil. Não é? Portanto, é importante nós termos essa questão. E o professor tem uma expressão engraçada. Mas eu já não lembro da expressão, depois eu vou ter que ver a certo. A questão dos islâmicos, a invasão de islâmicos tem que ser contida. A Europa tem que investir nos países islâmicos para eles terem condições. O Ocidente não pode andar a fazer guerras no Iraque nem no Afeganistão, porque essas guerras não fazem sentido. Quando digo Europa, Estados Unidos, Europa, porque a Europa acaba por estar um bocado dependente dos Estados Unidos. A política externa norte-americana influencia a Europa. Não é? Portanto, não faz sentido nós andarmos a criar guerras com os árabes. Não é? Os árabes não são nenhum inimigo, é deixar estar, é criar condições para eles se desenvolverem, terem o espaço deles e deixá-los lá estar. Não é? Não temos que andar a criar guerras nos países alheios. É óbvio que essas pessoas vão fugir de uma guerra que nós criamos. Não é? Que não nos interessa. Não é? Porquê é que nos interessa ter uma invasão de islâmicos na Europa? Não nos interessa. Há que criar condições para eles viverem no país deles. Não é? Portanto, mas são as questões de poder, as relações de poder, entramos no poder das corporações, que acabam por ter influência na política externa norte-americana e na política externa europeia. Percebem? Mas é isso que nós temos que ter noção e ver se estamos a criar monstros. Não é? Se nós deixamos as pessoas que estão quietas no seu espaço e as vamos picar para virem para o nosso espaço, parece-me disparate. Não é? Há que criar condições para esses povos. Não é? Pronto, e o professor Bessa fala neste triângulo, nós temos que criar, fala-nos nestas situações que são importantes e que nós devemos refletir. Não é? Onde é que nós vamos estar neste novo mundo que vem? Não é? Porque não tem constância. Esta ordem mundial já está a cair. Vê outra ordem mundial qualquer. Não é? A nova ordem mundial já caiu. Já morreu. Com o Trump. Não é? Portanto, vamos ver para onde é que o mundo vai caminhar e onde é que nós devemos estar. Não é? São sugestões. Isto é um exercício académico. Nós estamos a falar destas questões para serem pensadas e refletidas e discutidas. Por isso é que nós estamos no meio académico. Não é? Nada disto é certo, quer dizer, tudo é incerto, nós vivemos na incerteza. Portanto, agradeço também pelo professor Bessa e vou passar agora ao professor José Martins. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luís. Vejam só, ele colocou uma série de pontos que nos interessam bastante, obviamente, porque dizem respeito a uma possibilidade que a geopolítica tem, fazendo um olhar em grande profundidade, né? Tanto em termos de espaço quanto de tempo. Eu vou começar fazendo uma breve intervenção aqui, lembrando o momento em que eu estive em Portugal por ocasião dos 500 anos da descoberta da América, do Brasil, né? E nesse momento foi um encontro entre Marinha Portuguesa e Geografia Brasileira. E estávamos comemorando justamente o quê? O momento áureo, né, da grande saga lusitana, que foi a construção do espaço mundial. Né? A noção de espaço mundial devemos a Portugal. Não é isso? Portugal, além de ter sido o primeiro Estado nacional do mundo, no sentido de conseguir unificar no mesmo território uma população com a mesma língua, a mesma religião, o mesmo rei, o mesmo exército, as mesmas leis. Né? Isto é historicamente uma criação inicialmente portuguesa.
Ao mesmo tempo, Portugal também, não é, cria, já quando se consolida já a nação portuguesa, não é, Portugal, após a sua formação territorial, vai ao mar e cria depois, então, o mercado mundial. A primeira moeda mundial foi o escudo. A primeira língua dos negócios internacionais do comércio mundial foi o português. Por isso, termos japoneses hoje são encontrados, termos portugueses são encontrados no Japão. Não é? A primeira bandeira a tremular em 4 continentes foi a bandeira portuguesa. Não é? Então, o Portugal é ao mesmo tempo o primeiro Estado nacional e ao mesmo tempo a primeira força globalizadora. E é um pouco sobre isso que eu queria fazer um breve comentário, porque a abertura do Luís foi muito feliz, a meu ver, ao comentar como justamente o pensamento dialético permite esse tipo de abordagem, não é? Uma situação pode gerar o seu inverso. Quando justamente, não é, da Finisterra, o fim da Terra, não é? Para o mundo conhecido da época, em que se conhecia um pouco Ásia, África e Europa, e lá em Sardes era o ponto final da Terra. Portanto, Portugal era uma periferia. E era não apenas do ponto de vista exclusivamente geográfico, segundo o mundo conhecido, mas também do ponto de vista civilizacional, porque o núcleo da Europa foi o Reino Franco, Carolíngio, depois o Sacro Império Romano-Germânico, não é? De tal modo que a gente pode observar que este centro, que hoje é o centro da União Europeia, não é? Este mundo franco-germânico, que é o centro da civilização medieval europeia, ele, como todo centro civilizacional, quando se torna centro, se acomoda. Não é verdade? E exatamente nas periferias é que acontece a tentativa de superação. Mas é o Antônio José Terra, num livro extraordinário, de um autor português, né, de Tordesilhas, A Guerra Fria, quando ele nos lembra uma coisa muito importante. Quem está muito na periferia não tem forças suficientes para produzir a transformação. Quem está no centro está acomodado. Portanto, a revolução nasce na semi-periferia. Muito interessante isso. E foi justamente a condição de Portugal naquela virada do século XIV para o XV, né? Então, Portugal de periferia torna-se centro. Mas por que foi capaz de periferia vir a tornar-se centro? Porque justamente as suas elites foram capazes de formular um projeto de potência, um projeto político, geopolítico, né? Em que a soberania está assegurada não apenas porque o povo tem uma identidade relativamente homogênea, mas porque sim as elites são capazes de vislumbrar um projeto de projeção da força do Estado, não é, que acaba influenciando o conjunto, não é, da vizinhança e, mais amplamente, já a partir justamente deste século, num sentido mais planetário mesmo. Não é verdade? Então, mais de 100 anos. Isso me faz lembrar também que, já trazendo a história para muito mais próximo, na época contemporânea, recordo uma situação inversa, quando justamente a Alemanha nos anos 30, era o centro da Europa, né, o país tecnologicamente, cientificamente mais avançado do mundo, inegavelmente, nos anos 20 e 30, né, não havia país com tecnologia superior à alemã. Os alemães já haviam investido, né, o seu esforço de construção do Estado Nacional voltado muito para o desenvolvimento da ciência e da técnica. Humboldt,
Lembremos, o pai da Universidade Moderna, não é verdade? Isto fez com que justamente os alemães, quando alcançam a formação do seu Estado Nacional, já são o povo mais educado da Europa do ponto de vista justamente da ciência e da técnica. Ingleses e franceses, nessa altura, estavam atrasados em relação aos alemães. Né? E nós sabemos que até a Segunda Guerra Mundial, os americanos, inclusive, também. Não é? Naquela altura, portanto, a Alemanha era o centro do mundo. Era o centro do mundo. Mas o que acaba acontecendo depois, ela vai se tornar a periferia, a fronteira de um mundo do pós-guerra, não é? Em que desaparece a Alemanha como Estado unificado, não é? E nós sabemos muito bem, o mundo da Guerra Fria faz da Alemanha a fronteira. Não é verdade? A fronteira entre o leste e o oeste, o Muro de Berlim. Pois bem, cai esta fronteira novamente, a Alemanha propõe-se a tornar-se novamente centro. Não é verdade? E há um esforço nesse sentido, tanto é que sabemos como, a partir da Alemanha, a União Europeia cresce em direção ao leste. Não é verdade? E a Alemanha se esforça por, novamente, tornar-se centro da Europa e com isso, ter um protagonismo mundial. Bem, com isso, novamente, a nós, aqui, ficamos outra vez numa condição periférica. Não é? E isto, portanto, nos leva a nós, brasileiros e portugueses, né, que estamos dos dois lados do Atlântico Sul, a pensarmos sobre os nossos destinos. Não é? E diante das transformações que se apresentam, me parece claro que está acontecendo uma coisa que talvez há 20, 30 anos não estivesse tão clara. Me refiro ao fato de que, novamente, o destino de Portugal está relacionado à sua geografia e às decisões que a sua elite vai fazer em relação à sua geografia. E aquela camisa de força colocada nos anos 90, né, ou Atlântico ou Europa, me parece que está superada. Né? E desse ponto de vista, o Brasil pode e deve dar uma contribuição importante, que é a única possibilidade, não apenas para Portugal garantir a sua individualidade e soberania, mas obviamente para nós também, aqui no Brasil. Me refiro ao fato de que estamos posicionados privilegiadamente no hemisfério sul, assim como Portugal, à altura, esteve privilegiadamente no centro entre Mar do Norte e Mediterrâneo, e este posicionamento brasileiro, não é? Podendo articular Atlântico Sul-Índico, neste momento, está requerendo o mesmo tipo de percepção da parte das nossas elites quanto à importância do mar. De modo que este relacionamento entre portugueses e brasileiros é crucial que se fortaleça neste prezado momento. Creio que nossas duas nações, nesse momento, se encontram, né, no sentido de projetar o seu destino, o seu futuro. Porque se as elites brasileiras não forem capazes de desenvolver uma mentalidade marítima, eu tenho a impressão que o nosso futuro será muito precário, não é? Voltado novamente para a longa tradição colonial, em que os fundos territoriais para a exploração agrícola, né, eram o motor da nossa colonização e do nosso desenvolvimento. Né? Mantida essa marcha, nós vamos permanecer sendo, talvez, os principais exportadores de soja e de ferro do mundo, ainda por um bom tempo, mas não vamos passar muito daí. Né? E estamos verificando agora, com relação ao pré-sal, né, todo esse esforço do atual governo
né, no sentido de abrir a possibilidade de exploração do pré-sal para capitais estrangeiros, né, colocando a questão da Petrobras numa situação complicada, né, uma vez que parte dos recursos que a Petrobras teria para ela própria se desenvolver, né, estão sendo cortados, né, e de outra parte a matéria-prima, que é na verdade a garantia para o crescimento da Petrobras, está sendo, né, aberta para a possibilidade de exploração das multinacionais, né? E isso me leva a uma conclusão, que é a de que nossa elite aqui no Brasil, ou se quiserem no plural, para englobar empresários, intelectuais, militares, né? Nossas elites não estão sabendo criar um projeto de país, um projeto de potência, né? E o que mais me chama a atenção e me parece ser mais doloroso é que justamente baseados, lastreados num território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né, com a enorme riqueza de recursos de toda a ordem que nós possuímos, com 210 milhões de habitantes que temos atualmente, com um posicionamento privilegiado no Atlântico Sul, por enquanto ainda um oceano de paz, por enquanto, né? E nós não temos tido o devido cuidado, né, sequer para olharmos para o mar. Nós brasileiros não estamos acostumados a olhar o mar. Então, desse ponto de vista, por exemplo, este mapa que agora Portugal começa a divulgar, né, e que ajuda, imagino eu, a fornecer ao povo português uma certa autoestima, porque recorda, né, momentos de glória e tudo mais, e de grandeza, certo? Isso está fazendo falta aqui no Brasil, né? Porque parece que o desenho, pelo menos, do que está colocado por enquanto para nós, projeta um Brasil pequeno, na verdade, menor do que as suas potencialidades, né? E um país que não é visto absolutamente como uma potência marítima, muito menos naval, tá certo? Apesar do enorme litoral que nós temos no oceano e das riquezas escondidas no oceano, né? Não, nossa inserção internacional novamente se faz através exatamente da exploração desses fundos territoriais, né? Hoje os jornais estão comemorando a nova safra agrícola recorde no Brasil, não é verdade? Pois bem, temos uma safra recorde agrícola, temos inclusive superávit comercial. No entanto, todos os programas de desenvolvimento científico e tecnológico estão sendo desmontados, não é verdade? Então, que futuro nos reserva esse tipo de postura, não é verdade? De modo que retomar os laços com Portugal é crucial nesse momento histórico para, na minha opinião, superarmos dois grandes entraves mentais que ainda temos. Um que é aquele, infelizmente, muito constante entre nós, de ver sempre em Portugal um país atrasado tecnologicamente, né? Um país que não tem nada a nos oferecer. Esta visão míope das elites brasileiras, né, é justamente o que impede que nós possamos adquirir uma mentalidade marítima, recolher de Portugal essa experiência histórica extraordinária e que, inclusive, feche por aqui, neste momento tão confuso ideologicamente, está mostrando uma vitalidade, Portugal, inusitada, porque, contrariando o que se diz como tendência inexorável, segundo os relatos da sociologia vigente, né, da
ciência política de plantão, o mundo atravessa uma onda de neoconservadorismo populista, não é verdade? E me parece que a solução em Portugal não está sendo nessa direção, não é? Então ali conseguiu-se uma articulação política agora que é inusitada, tão inusitada que não se sabe como nomeá-la, a ponto de receber o apelido de geringonça, não é verdade? O modelo político português. Mas da mesma maneira que Theresa May, no Reino Unido, inovou, retirando a Grã-Bretanha da União Europeia, e em seguida isto foi depois, não é, copiado no outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, pelo Trump. E agora nós temos uma curiosa aliança nord-atlântica em sentido invertido. Por que invertido? Porque ela sai da direção de pressionar do oeste para o leste, colocando a Rússia, não é? Sob o risco até de invasão. E vejam, portanto, uma pressão que sai da América, atravessa o Atlântico Norte, engloba os países da Europa e alcança as fronteiras da Rússia. Não é? E agora, com o Brexit, o movimento é no sentido oposto. E a postura americana de se retirar das guerras do Oriente Médio também é no sentido oposto. Ou seja, o velho ocidente neoliberal da OTAN está deixando de pressionar o Heartland. Isto é revolucionário do ponto de vista da história geopolítica mundial. Isto é revolucionário do ponto de vista da geopolítica mundial. Né? Isto é tão novo que não tem uma ideologia clara que possa dar conta do que está efetivamente ocorrendo. Mas há aqueles que, da minha forma de ver, de modo um pouco precipitado, estão julgando que tudo isto é um movimento de direita que pode dar em neonazismo, coisa que o valha. Um alerta, não é? E um último comentário, a meu ver, em favor de desanuviar um pouco as expectativas. Theresa May, no encontro agora com o Trump, cunhou a seguinte frase: o tempo em que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha queriam impor sua vontade ao mundo, contrariando a soberania nacional dos países, morreu. Está acabado. Vejam, a importância da frase da Theresa May é tão ou maior do que aquela que em 83 pronunciou a Margaret Thatcher quando disse que Marx estava morto. Vejam bem, se Marx estava morto na década de 80, o globalismo neoliberal morreu agora. Morreu agora na aliança Trump. Portanto, há aqui uma fresta de esperança, porque se a Inglaterra, pátria-mãe dos Estados Unidos, de forma pioneira, primeiro propôs o neoliberalismo e depois o Reagan copiou lá nos Estados Unidos. E agora, Theresa May propõe uma perspectiva nacionalista popular de defesa dos trabalhadores ingleses, tá certo? Isto é copiado na América. Quem sabe, depois da experiência inovadora da geringonça portuguesa, não caberá a nós criarmos alguma coisa parecida. Tá certo? Era um pouco isso que eu tinha, então, a comentar.
não é? Só para gerar um pouco mais de dúvidas, talvez, do que certezas, não é? Mas acho importante que a gente fuja um pouco de um cenário de pensamento único, não é? Que novamente está se colocando para analisar esses fenômenos novos na Europa, nos Estados Unidos, que não são capazes de compreender justamente, por exemplo, uma inversão como a chinesa, que agora, né, os dois grandes defensores do livre comércio no mundo são quem? China e Alemanha. Né? China e Alemanha. São os dois grandes pontos. E o velho núcleo do neoliberalismo agora está com outra proposta. Isso eu acho que cria uma situação inteiramente nova, né, e cheia de possibilidades, e se tivermos a capacidade, né, de perceber isso e de construirmos uma perspectiva nacional própria, que obviamente passa pelo mar, neste momento, né, nós acho que teremos condições de superar esse momento confuso que a história da humanidade está vivendo, né? Mas se não for desta maneira, e se não for através da recuperação desta longa história, né, que começa em Portugal, que abre a perspectiva meridionalista, né, no sentido de justamente propor o caminho para o sul, até alcançar as Índias, e com isso abrir o mundo para uma nova era, na verdade. Agora eu vejo que é o momento do Brasil, seguindo a tradição portuguesa, avançar propondo uma teoria meridionalista, né? Ou seja, aquela que seja capaz de redimir estes povos do sul que sofreram o colonialismo dos povos do norte, né? E em que posição nos alinhamos e nos encontramos? Exatamente na posição dos países impotentes, dos países que não têm capacidade de interferir nos grandes acontecimentos mundiais. Portugal tem um legado principalmente de know-how, de conhecimento, né? O Brasil tem condições materiais, mas não tem conhecimento, né? não tem essa visão. Me recordo justamente de um almirante português que comentava nessa semana, lá dos 500 anos da descoberta do Brasil, que eles tinham uma relação particularmente histórica, de bom relacionamento com a França, mas o comentário dele foi um tanto sarcástico, dizendo o seguinte: os franceses têm bom equipamento marítimo, bom equipamento naval, né, mas não tem mentalidade marítima, né? E lamentando, ele falou: e nós temos mentalidade marítima, mas não temos equipamento, né? E o Brasil é um país que pode ter as duas coisas, né? Mas para isso nossa elite vai ter que aprender um pouco de geografia. Muito obrigado, professor. E eu abro então para os comentários, perguntas.